bem-vindos a mais uma história do nosso extraordinário, incrível, maravilhoso podcast Crime. Aqui quem vos fala é Detley. Sou uma curiosa que toda sexta-feira às 20 horas conto para vocês uma história, um crime baseado num fato real. Estamos no podcast episódio número 30! E eu queria agradecer aos comentários, aos novos inscritos do todos os podcasts do último podcast. Muito obrigado! Os comentários de vocês, as inscrições de vocês ajudam muito a nosso canal continuar crescendo. Último podcast, nos dois últimos, falamos de uma vida contra Fidel Castro. Falamos de Luiz Posada Carriles e suas tentativas de matar o Fidel Castro. Hoje, o triste fim do caçador de Fidel. Falaremos do fim da vida de Carriles. Aquele que queria ver o outro morto, mas acabou morrendo também. Sinceramente, meu povo, eu pesquiso bastante e sobre grandes crimes da humanidade, muitas tentativas de assassinato de Fidel Castro é o que eu mais encontro na literatura. O triste fim de caçador de Fidel Castro, Luiz Posada Carriles. Com vocês. Luiz Posada Carriles foi um dos inimigos mais fervorosos do Fidel Castro, o ex-homem da CIA responsável pelos atentados. Depois de tanto matar, também morreu. Luiz Posada Carriles cerra os punhos. Se ele pudesse, ele esmagaria Fidel Castro. Arturo Hernández recebeu o cartão postal com a selfie debaixo da árvore de Natal, poucos dias após a morte de Fidel Castro, no início de dezembro de 2016. Ele mostrava Luiz Posada Carriles com um sorriso largo. E embaixo estava a frase: "Meu primeiro Natal sem Fidel!" A maldade, o ódio, a Revolução Cubana, representados por Luiz Posada Carriles, nascido em Cienfuegos em 1928. Ele morreu em 2018, no Memorial Regional Hospital em Hollywood, ao norte de Miami, disse o seu advogado Arturo Hernández, a edição em espanhol do Miami Herald. Posada Carriles sofria de câncer na garganta há 5 anos, segundo o advogado que representou o homem de 90 anos nos últimos 5 anos. Hernández garantiu que o cubano, nascido em Cienfuegos em 1928, pudesse passar os últimos anos da sua vida nos Estados Unidos. Finalmente, em uma casa do governo dos Estados Unidos para veteranos em Broward County, no norte de Miami, disse Hernandes. Para seus apoiantes, foi um agradecimento normal da administração dos Estados Unidos pelos anos de serviço na Agência Central de Inteligência, CIA. Para os seus oponentes, foi uma indicação final dos laços estreitos entre o firme contra-revolucionário e a administração dos Estados Unidos. Ainda em 2009, ele declarou numa entrevista que mataria Fidel Castro assim que passasse pela porta. Não porque ele odeie, mas porque ele mataria uma barata no instante. Na comunidade ultraconservadora de exilados de Miami, ele foi reverenciado até sua morte por causa de tais declarações. A rádio cubana exilada, La Poderosa, reagiu à notícia
da morte do homem conhecido como combatente da liberdade, com um minuto de silêncio. Ele é responsabilizado por numerosos ataques em Cuba, incluindo a queda do avião comercial, razão pela qual Fidel Castro certa vez o chamou de Bin Laden da América. Ainda em 2009, ele declarou numa entrevista que mataria Fidel Castro assim que passasse pela porta. E sim, porque ele mataria qualquer barata, como já falei anteriormente. O avião Civil, que falamos há pouco, caiu poucos minutos após a decolagem de Barbados, em 7 de outubro de 1976, porque 2 bombas relógios explodiram a bordo do voo da Companhia Aérea Cubana de Aviação. Todas as 73 pessoas a bordo, incluindo a seleção cubana de esgrima, morreram. Após 9 de setembro de 2001, o ataque foi o pior ato de terrorismo na história da aviação da região. Segundo os serviços secretos cubano e venezuelano, os autores do atentado foram os exilados cubanos Orlando Bosch Ávila e Luiz Posada Carilles. Embora esse último tenha sempre negado a responsabilidade pela queda do avião, admitiu ao New York Times que foi responsável por uma série de ataques a hotéis cubanos em 1997. O turista italiano Fabio Di Zelmo morreu. E o motivo central da série de bombas foi enfraquecer o setor turístico cubano e, portanto, o governo de Fidel Castro, disse Posadas Carilles ao jornal. Luiz Posada Carilles dedicou a sua vida a esse objetivo e é também responsável por uma tentativa fracassada de assassinato de Fidel Castro em 2000, pela qual ele teve que responder num tribunal no Panamá. Nosso terrorista, o químico formado com excelentes relações com a CIA e organizações reacionárias de exilados cubanos, teve novamente sorte. Ele foi perdoado no Panamá. Ele foi absolvido nos Estados Unidos. Mas ele não foi julgado por causa de seus ataques, mas teve que responder em tribunal em 2011 por causa de uma entrada ilegal e declarações falsas. O veredito garantiu que Carilles, que o chefe dos Arquivos de Segurança Nacional da Universidade George Washington, Peter Kornblum, descreveu como um terrorista, mas nosso terrorismo, que ele tenha os últimos anos tranquilos em Miami. O bonitão, Carilles, trabalhou bonitinho, planejou várias tentativas de assassinato contra Fidel Castro, trabalhou para a CIA, mas teve que pedir ajuda para lutarem para que tivesse um final de vida com um pouco de tranquilidade, como disse seu próprio advogado.